trabalhou nesse O Diário de Taubaté está cada vez indo mais em frente. Aos internautas, bom Natal, feliz Ano Novo, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o tempo em que vocês estiverem acedendo a este vídeo. Depois de uns meses que nós paramos com as atividades da TV Diário, eu resolvi voltar. E nessa época, como é o último programa de 2014, os jornais, as revistas, as TVs fazem retrospectiva do ano. Não faz sentido porque na internet o que a gente grava fica anos, então a gente não faz uma simples retrospectiva. Podemos até falar do que aconteceu durante o ano, vamos falar, mas também vamos falar do que pensamos para 2015. E esta é uma entrevista que vocês não podem perder. Aliás, deveria ter dito isso no começo, porque estou aqui com quem vocês mais aguardavam, com quem eu falasse, o Wilson Lobo, o Lobinho. O Lobinho tem um aspecto... Fundador do PT. Fundador do PT de Taubaté. E o Lobinho tem um aspecto curioso, que quando ele sai para panfletar as pessoas, quem pega os panfletos dele, vai até ele e pede, e quer ver o que ele está panfletando. Quando os outros tentam passar o panfleto adiante, é uma dificuldade, ninguém quer pegar, pegam, já jogam fora, mas deles as pessoas têm curiosidade de saber o que está saindo ali da mão dele. O Wilson Lobo. Eu vou dar a chance de você falar aquilo que você está escrevendo no meu Facebook, várias vezes repetindo. Quem foi derrotado este ano na sua avaliação nas eleições gerais? Uma grande frente de direita, frente de direita, homofóbica, reacionária, golpista. E que há muito tempo atua aqui no Brasil. Inclusive, desde que o descobrimento do Brasil até agora, Dom Pedro I foi maçom, José Bonifácio foi, e agora teve a maçonaria, que é o PSDB todinho, composto pelo PSDB todinho, composta por maçons, apoiado. Tem gente que é da Opus Dei, hein? Tem da Opus Dei também, o Alckmin da Opus Dei. Foi uma frente de direita, foi maçonaria, os partidos de direita, seitas e sociedade secreta, porque a maçonaria é uma sociedade secreta. Aqui em Taubaté tem 2 lojas aqui em Taubaté. Então, mas as lojas aqui em Taubaté não têm esse peso na política nacional. Você acha que tem? A gente vê que o prefeito de Taubaté foi cassado, mas deve governar até o final do mandato dele. Cassado. Porque foi para o Supremo Tribunal. Então o PSDB todinho é maçom e o judiciário é maçom. Mas então a gente não vê Tucano preso. Tucano preso e sendo investigado também não. Nem sendo investigado... Não, investigado a gente vê, preso ainda não foi arquivado, do Alckmin foi arquivado. Do Alckmin já foi arquivado? Foi arquivado. Não estou sabendo disso. Foi sim, eu saí, eu mando para você. Você está sendo otimista, porque você disse que já chegou ao Supremo. Não, eles deram entrada no TSE semana passada. No caso do Júnior, Então, gente, ele está falando do seguinte, o prefeito eleito de Taubaté, que é do PSDB, o José Bernardo Monteiro Ortiz Júnior, ele venceu as eleições em segundo turno, mas houve contra ele uma denúncia de abuso do poder econômico com dinheiro que seria de origem de desvio
de verbas públicas, verbas estaduais, no caso da Fundação de Desenvolvimento da Educação. Esse processo foi movido pelo procurador eleitoral aqui em Taubaté, em primeira instância. O prefeito perdeu na primeira instância, perdeu agora no TRE, isso já demorou bastante tempo, uns 2 anos. 1 ano para ser julgado em primeira instância e 1 ano para ser julgado no TRE. Eles entraram com embargos de declaração, perderam os embargos no próprio TRE e semana passada protocolaram um recurso que deverá ser julgado no TSE. Só que lá no TSE tem o seguinte detalhe, numa fase tem um juiz que decide, né, que vai receber o processo, tem um juiz que decide se aquela ação merece ser considerada para julgamento ou não. Exato. Então o juiz pode decidir que a ação não merece prosperar, descarta, acaba ali na hora. Exato. Se ele decidir que merece ser examinada, que vale a pena ser examinada, vai para o plenário do TSE, vai haver um relator, vai ser atribuído a um relator, e aí vai demorar o tempo de ser julgado, do relator terminar o seu relatório e entrar na pauta do julgamento. E durante o julgamento, algum juiz pode pedir vista, um ou mais podem pedir vista. Então, quer dizer, nós estamos aqui agora no compasso de espera, ou nesses próximos meses ou a história acaba de uma vez, Acaba, mas não vai acabar. ou se prorroga. Se prorroga. E o Wilson acha que prorroga. Porque os poderes... A independência dos poderes é a dependência do Exato, a dependência, exatamente. O judiciário e o PSDB são maçonaria. O Tribunal de Justiça também é maçom. É tudo e isso não é trauma seu com a maçonaria. Não é. É só análise ideológica. Não, eu tenho um vídeo da maçonaria que está na internet. Negócio mas aquilo ali é evangélico contra maçom. Não. Os evangélicos apoiaram, fizeram aliança. O PSDB, o Aécio não é investigado, o Alckmin não é investigado. E você disse que isso é uma associação paralela da maçonaria, exatamente, e que igrejas evangélicas também apoiaram? Apoiaram. Igreja evangélica e católicas. Tinha padre que falava o padre Fábio, por exemplo, ele deu um apoio ele falou, Alckmin, Aécio. Ele falou na igreja, os padres falavam assim, não votem no PT, porque quem votar no PT vai para o inferno. Desse jeito, em várias igrejas aqui do Vale Paraíba. São Luís do Paraitinga, Taubaté, Pinda, Aparecida. Então teve um apoio. Então nós vencemos contra a direita reacionária, a direita organizada, outros bolsonaros da vida, junto, certo? A seita Opus Dei do Geraldo Alckmin, seita a sociedade secreta que age como uma verdadeira máfia aqui no Brasil, que é a maçonaria, certo? Isso daí a gente tem que deixar claro isso daí, como uma verdadeira máfia, não pune ninguém, mas não vê tocando nenhum preso, nem sendo investigado. Por incrível que pareça, só gente do PT que é investigado, que tem que sair no noticiário. O Marcos Valério, como nunca se filiou, acabou sendo preso. Exatamente. Que se tivesse assinado a carteirinha. Se tivesse assinado a carteirinha, estava livre. Então é tudo. Os bandidos que o Gilberto Mendes liberou. Quantos? Gilmar Mendes. Wilson. Quantos? É tudo maçom. Wilson. É banqueiro. Mas é maçom. Você tem essa sua análise, mas eu vou dizer uma coisa. Para começar, houve muita comparação do Brasil com a Venezuela. Você sabe qual é o paralelo que eu aceito do Brasil com a Venezuela? É o seguinte, o que é semelhante da situação política lá e cá é que os grupos econômicos
que mais ganham com o chavismo na Venezuela são justamente os que estão por detrás da oposição. São os que financiam o Capriles. A Globo, Então, contra a Rede Globo, ele ganhou contra a Rede Globo também. É importante dizer, Então, não foi só a igreja evangélicas, seitas, direita, sociedades secretas que a gente venceu. A gente Foi venceu contra a também Rede Rede Globo também. Então, Folha de São Paulo, Estadão, contra a PIG. Então, a famosa PIG. Então, quem ganha com Capriles é justamente as pessoas, são justamente os grupos econômicos que mais querem tirá-lo, porque não é que eles tenham prejuízo. Não, ao contrário, eles querem um lucro maior. A mesma coisa se passa aqui. Eu não posso falar para você, você sabe disso, que eu penso isso, que o governo que está aí da Dilma é um governo de esquerda. Não é. Esse é um governo que está fazendo muito empresário ganhar dinheiro. Exato. E eles não estão satisfeitos. Vocês observem bem que a Globo já era um grupo internacional, nos anos 80, 90, quando surgiu a TV Manchete, que se dizia que o Bloch ia enfrentar o Marinho, a revista Newsweek, ou a Time, eu não me lembro qual das duas, publicou a seguinte matéria: mas a Globo é a quarta rede do mundo. Ela está depois da ABC, NBC e CBS. Exatamente. Então como é que o Bloch ia pensar em enfrentar a Globo? Como é que ele ia desbancar a Globo? No fim das contas, a TV Manchete fechou, né? Mas, quando terminou a era Fernando Henrique e o Lula assumiu, a Rede Globo era um conglomerado ameaçado. Por quê? Porque ela estava defasada em relação ao resto do mundo. Estava entrando TV a cabo no Brasil e as outras emissoras internacionais... Inclusive, mas está caindo a audiência dela. Pois é, mas veja bem, ela estava muito ameaçada. Ela não tinha condições de competir com essas internacionais. A gente faz campanha na net contra a Globo. O que aconteceu? Se você olhar de lá para cá, ela não só conseguiu um monopólio, porque a Abril era concorrente dela, ela conseguiu um monopólio. Essa TV por assinatura, hoje o que era a DirecTV, hoje é dela, né, Sky. E você veja o salto tecnológico de recursos que ela teve, tanto na TV aberta quanto nos canais fechados dela. Ela apoiou a ditadura. Então, mas veja bem, o salto que ela teve no governo Lula e Dilma. Então, se não fosse a ajuda do BNDES, a Globo hoje já estava derrocada. Já estava. É isso. Então, quer dizer, a Veja o governo está tirando as propagandas. Então a Abril está fechando revista. A Veja também é a mesma coisa. Então, esses grupos econômicos, eles ganharam muito com o governo Lula e Dilma. Agora, o que a gente observou é que eles fizeram escancaradamente propaganda contra a Dilma, essa eleição. Exato. Mas isso ainda nem era o objetivo declarado principal. O objetivo declarado principal é que eles queriam impor a agenda econômica para o próximo governo, Exato. Fosse quem fosse o presidente. Exato. E como quem ameaçava sair mais ao controle deles era a Dilma foi a mais pressionada. O Aécio foi poupado, porque o Aécio já representa o que a Miriam Leitão, o Sardenberg, Exatamente. como é o nome do outro lá, que foi cineasta, Jabor. Ele já representa o William Wagner. A direita homofóbica. O Aécio já representa a direita raivosa, que a gente chama. A Dilma podia escapar disso, mas a Dilma se elegeu nesse 1% pouco que estão falando, e a direita quer fazer uma análise que foi um voto regional. Não foi. Esse 1% veio do eleitorado que quer mais mudanças. Exatamente. E o que ela está apontando agora com esse novo ministério não é mudança no tipo que o eleitorado quer. É mudança no sentido que o outro lado queria.
o problema é que nós começamos a entrevista falando da maçonaria. E agora a gente está falando do governo Dilma agora. Mas só que a maçonaria é um poder paralelo. É um poder paralelo. Então, quem disse que a Dilma ganhou, mas não levou o poder está na mão da maçonaria. Você quer dizer maçonaria, você quer dizer esses grupos todos? Todos os grupos, a frente unida, a frente direita, racista, homofóbica, assim, que se uniu com a Aécio Neves, não gostava do nordestino, tinha raiva do nordestino. Na maçonaria não entra mulher, não entra negro, não entra pobre. Então, como é que faz a maçonaria na África? Então, na África eu não sei como é que ele se resolve lá na África. Agora, aqui no Brasil e na América Latina... Não, o Fernando Henrique é mulato, hein? Não, mas ele é maçom. Eu tenho um vídeo do Fernando Henrique que já postei na internet. Mas ele é mulato. Não, ele é alto grau da maçonaria. E como é que você disse que não entra negro? Ele é mulato? Eu sei, mas ele entrou. O Fernando Henrique é elite branca. Ele é mulato, mas faz parte da elite branca. Quer dizer, representa a elite branca. Bom, então, nós vamos ter um governo do PT que promete corresponder mais às expectativas de quem votou no Aécio. Eu já digo aí, botando uma vírgula. Se é que as pessoas que votaram no Aécio entendem o que o Aécio representava, porque eu acredito que 90% dos eleitores do Aécio não entendem o que ele representava. Não, aqui em Taubaté a gente vê o Vale Paraíba todinho deu Aécio, mas tem um atraso cultural. Assim, isso daí vai devido à educação com o Alckmin em São Paulo, que é uma educação péssima. Uma educação muito péssima, ruim. Então, para quem interessa a gente analfabeto político, é justamente a maçonaria, os donos do poder. O Alckmin é interessado nisso. Então, essas mudanças que o prefeito está fazendo aqui no ensino municipal em Taubaté, é a política do PSDB. É a política que o Alckmin fez no estado que ele está fazendo aqui em Taubaté. Então, eles estão destruindo a educação, porque é interessante para eles manter o Vale do Paraíba analfabeto, à custa, vamos assim, do Amém, sendo vamos dizer, curral eleitoral deles. Curral eleitoral. Curral eleitoral deles é o Vale do Paraíba. Um eleitorado robótico. Exatamente. Não pensa, não coisa, eles não gostam do PT. É chamado de coxinha, os famosos coxinhas. Mas eu acho ainda que os eleitores do Aécio não entendiam, a maioria deles não entendia o que o Aécio representava. Se juntou ao Aécio uma turma que eu considero que é uma minoria, é a menor minoria que se juntou a eles, mas é uma turma muito barulhenta, que são saudosos da ditadura, que os fãs do Bolsonaro e de outros malucos. Exato, todos. Pois é. Todos. Foi uma aliança. Eles ofereciam às pessoas a pior perspectiva possível, que é você ter o liberalismo econômico e reacionarismo político. Exato. Quando você tem uma sociedade liberal, ela ainda tem umas vantagens, porque o mercado é implacável, mas você tem a sua liberdade individual, de expressão e tal. Agora, quando você tem um modelo, como alguns países asiáticos, que o Estado é fascista na política dele, mas emprega a brutalidade do mercado, aí você está no pior dos mundos. Você apanha economicamente e não pode protestar, não pode fazer nada. Então, eles ofereciam isso. Eu acho que eles espantaram muita gente, mais eleitores para o Aécio, mas não espantaram tanto aqui no estado de São Paulo. E para mim, está claro que as pessoas não espantaram porque não sabiam o que o Aécio representava. Elas não se dão conta aqui no Vale do Paraíba que o Alckmin tem um projeto de tirar a água no Vale do Paraíba. Não, o pessoal não, a imprensa não divulga.
Não sai na Globo. É divulgado, mas não é trabalhado. E eu acho também que o pior dano que nós tivemos nesse processo eleitoral não é o resultado, porque a gente já sabia que, de certa forma, quem ia ganhar é um dos grupos que tinha mais apoio, inclusive econômico. A gente já sabia disso. E que quem ganhasse ia ser atraído pelo lado do poder econômico fatalmente. Mas eu acho que o maior prejuízo, sabe qual foi? É que a quantidade de desinformação que foi lançada, de fantasia, de dizer que a Dilma queria fazer do Brasil uma nova Cuba, Exatamente. uma nova Venezuela, Exatamente. né? E outras coisas mais, mesmo criticando coisas que estão claramente erradas, eles apresentavam aquilo do modo fantasiado. Exato. Então, a quantidade de desinformação que foi lançada para o povo deixa o povo sem a capacidade de reagir. Não, mas de um povo analfabeto, Não, a gente não pode exigir do povo. Tem um analfabetismo também, Político, analfabetismo político. Mas com a quantidade de desinformação é o que aconteceu, por exemplo, no caso do Goulart. Quando estava em 64, perspectiva em 64 era que o Juscelino voltasse. O Juscelino era getulista como o Goulart, só que eram dois partidos do getulismo, o PSD e o PTB. A quantidade de mentiras e de maluquices que foram esparramando contra o Goulart naquela época, mas só que aquela histeria anticomunista. Só que é o seguinte, naquela época que estava tendo golpe neles, os mesmos personagens, os grupos econômicos e mídia, a CIA também envolvida, a CIA também apoiando, então teve a Rede Globo, a revista Veja, era o mesmo pessoal. Agora, o que acontece é o seguinte, é que, munido da informação, o eleitor não precisava achar que o Goulart fosse bom ou que o Juscelino representasse uma mudança. Munido da informação, o eleitor ia avaliar, o cidadão avaliava o que estava acontecendo, qual era a conjuntura, e podia decidir por uma mudança, até elegendo um candidato da UDN. Exato. Mas o que eles fizeram? Eles jogaram a contra-informação, a desinformação. Para quê? Para que, se eles dessem o golpe, que estavam se preparando para todas as possibilidades, a população não soubesse o que fazer. Entendeu? Para que a mudança que acontecesse fosse a mudança que eles determinassem, não que o eleitor determinasse. Não, mas é bom você falar nisso, porque o PSDB continua pregando golpe. Essa assista a TV Senado para ver o absurdo. O lacerdismo. É um partido lacerdista. Exatamente. A direita raivosa e discriminatória está no Congresso lá, os maçons todos. Então, e pregam abertamente o golpe militar. E isso daí é inconstitucional. Uma pessoa que prega o golpe contra um governo eleito vai preso. Vai preso. Então, mas como... Wilson, antes que você agora se entusiasme mais com isso, quero perguntar para você suas expectativas para 2015, já que o Ministério da Dilma não vai ser o que os eleitores dela queriam. É Lula de novo. Mas 2015 eu ainda não tenho Lula de novo. Tem. Como? Você acha que o Lula é que vai ser o mentor do governo Dilma? Não, o Lula não vai ser o mentor do governo Dilma. A Dilma já tem a equipe dela. Então quero que você me diga, entre esse período que vem Lula de novo e Dilma governa, o que você acha que vai acontecer? Você acha que a Dilma vai ainda mais para a direita, um pouquinho mais para a direita? Os movimentos sociais vão conseguir puxá-la? O que você qual é a sua expectativa? É otimista, é pessimista? Os movimentos sociais estão se manifestando na internet. Na internet a gente está vendo todos os movimentos que apoiaram Dilma e pessoal do PT cobrando já reformas.
a gente não está concordando muito com os ministros que ela está colocando. A gente tem um ministro da Fazenda que foi um dos mentores do Plano Real. Então, quer dizer, não tem por que a direita estar raivosa desse jeito, querendo golpe. A maçonaria está pegando a opinião dela. A Dilma vai beijar a mão dela, como todos os presidentes do Brasil faz. Você acha que continua empatado o jogo? Continua empatado o jogo. Esse jogo está empatado no Brasil desde que Brasil é Brasil. Agora vamos lá. Para encerrar, eu quero que você conte um pouco da sua trajetória. Você fundou o PT em Taubaté? Fundei o PT em Taubaté. Na época da ditadura, a gente se reunia clandestinamente, fazia grupos, negócios clandestinos, e formamos o PT aqui, participamos ativamente. Eu participava do MEP. Você estava o que é o MEP? Movimento para a Emancipação do Proletariado. E quem era a liderança nacional do MEP? O Ivan Valente. Ivan Valente, que agora está no PSOL. E você já estava no sindicato dos bancários? Não estava. Já estava, porque senão eu seria mandado embora do serviço. Porque a Caixa era governo do... Você era da Caixa Econômica Estadual. Então, para não ser mandado embora, eu tinha que estar no sindicato para pegar a estabilidade do serviço. Então, eu sofri assédio moral dentro da Caixa. Então, assédio moral direto, reto. Ninguém falava comigo, era isolado, recebia humilhação, tudo de ruim que um assédio moral tem, eu sofri na nossa Caixa, no nosso banco. Você se aposentou em que ano? Eu me aposentei devido a um acidente que ocorreu em 95. O acidente não foi um atentado político? Não foi. Foi um maloteiro do Banco do Brasil que deu carona para mim. Eles estavam, como um assédio moral, eles estavam transferindo eu para cidades para prestar serviço. Me tirar daqui de Taubaté e prestar serviço em outras cidades. Eu trabalhei em Campos do Jordão, trabalhei em Aparecida, trabalhei em Guará, e fui trabalhar em Ubatuba. E o acidente deixou sequelas para você? Eu fiquei um ano, eu fiquei em coma, 1 ano e meio. 1 ano e meio em coma? 6 meses em coma. 6 meses em coma. E 1 ano e meio de cama, sem poder levantar. 1 ano e meio de cama, sem poder com a perna operada. E você tem sequelas ainda desse acidente? Não, eu fui operado de novo, consertando as operações que foram feitas erradas. Outros médicos que não é ligado à maçonaria, que me operou, e daí deu resultado. Eu estou com saúde perfeita. Sou evangélico também. Então vou no culto, vou distribuir na igreja panfleto lá denunciando o apoio evangélico como a Malafaia e os outros deram, que os líderes deram ao Oeste, baseado na Bíblia. Eu distribuí o panfleto na igreja e pus na internet. Eu escrevi um texto. Eles perderam. Então muito divulgado na internet. Que é o texto que ele fica colocando no meu Facebook. E agora que já está aqui, você já disse o que você queria dizer ali. Espero que você não poste de novo. Não se esqueça que você postou no meu Facebook. Todo mundo eu postei. Entendeu? Eu vou dizer aqui, vocês não devem deixar de ler o Diário Taubaté. Vocês vejam que tem esta edição especial do dia 29, do dia 24 de dezembro, que foi da véspera de Natal, que tinha páginas especiais sobre Ubatuba, porque nesses feriadões Taubaté está em Ubatuba, né? Exato. E que continua hoje, já está fazendo a edição para amanhã, não está parando esse mês de janeiro todo, que é o mês de férias
para quase todo mundo. O pessoal do Diário Taubaté está aqui mandando o brasa. Então vocês leiam o Diário Taubaté. Eu agradeço ao Wilson. E aqui a gente tem que mencionar que os mesmos homofóbicos, mesmo a direita raivosa, em Taubaté ganhou, porque a Câmara Municipal, a gente viu, eu postei também sim. da Câmara, postei em tudo, postei tem para todos os meus amigos. De luz, a taxa de luz que vem bem salgada para o povo. Exatamente, e é coisa do Fernando Henrique, não é da Dilma. Do Fernando Henrique. Fernando Henrique, é isso. Faça suas considerações finais, leiam o Diário Taubaté. Olha, leia o Diário Taubaté, é um diário que é independente, não é eu não posso, aqui é mulher que está na direção, se fosse só homem eu ia falar que era maçom. Mas é uma mulher independente e leia que vocês não perdem nada. Vocês votariam na Dilma se vocês lessem mais do Diário Taubaté. Gente, depois dessa, eu não vou comentar mais. Até o próximo programa.